Os antigos romanos sempre empenharam grandes esforços para subjugar as inúmeras tribos que habitavam a Europa. Os celtas foram inimigos formidáveis que obrigaram até mesmo o grande Júlio César a passar muitos anos guerreando na Gália, até serem finalmente derrotados. Mas existia um povo tão cruel e selvagem em batalha que eram considerados bárbaros até mesmo pelos celtas. Estes eram os germânicos. Assim como acontecia com os celtas, os germânicos não eram exatamente um único povo. Eles eram divididos em muitas tribos diferentes, que compartilhavam a mesma língua, crenças religiosas e cultura em geral. Eles habitavam a Germânia, uma grande região classificada pelos romanos, onde hoje fica a Alemanha, Áustria, Holanda, Bélgica e parte da França. A Germânia é uma terra repleta de colinas e ocupada predominantemente por florestas densas e alguns pântanos, com árvores altas e tão próximas umas das outras que acabam criando um manto de sombras e névoa quase constante no solo. Uma de suas principais fronteiras naturais era o rio Reno, que separava a Germânia da Gália. Outra eram as estepes, que separavam a Germânia da Sítia, a terra dos temíveis cavaleiros nômades. E foi neste ambiente sombrio e hostil que viveram os germânicos. A cultura proto-germânica teve origem por volta do ano 1800 a.C. As tribos que deram origem a essa cultura vieram da Escandinávia e, por conta de mudanças climáticas, migraram para o sul, adentrando e ocupando territórios que antes pertenciam aos celtas. Desde então, celtas e germânicos passaram muitas gerações compartilhando um ódio mútuo, travando batalhas sangrentas por territórios. Na época das conquistas romanas, as principais tribos germânicas foram os suevos, os frísios, quimbros, teutões e marcomanos. As tribos eram formadas por diferentes clãs de tradições guerreiras. De fato, a casta guerreira é quem comandava a sociedade germânica, com os líderes de cada clã organizando uma assembleia de guerreiros que decidiam sobre questões de guerra ou paz e realizavam julgamentos de crimes e punições. Em primeiro lugar na sociedade estavam os membros da nobreza. Em segundo, os homens livres que podiam portar armas e participar da assembleia dos guerreiros. Em terceiro, os serventes, como agricultores, pescadores, ferreiros e, por último, os escravos. As mulheres eram muito respeitadas e tinham funções na sociedade, como a fabricação de roupas, cerâmicas e cuidar das plantações. Os homens reconheciam as habilidades das mulheres em pressentir acontecimentos e não hesitavam em pedir conselhos a elas. O casamento era algo levado muito a sério. Tanto homens como mulheres se casavam apenas uma vez em suas vidas. Em raros casos, membros da nobreza tomavam mais de uma mulher se fosse necessário para gerar filhos ou para criar alianças políticas. A agricultura era a fonte principal de alimento, além da criação de gado e a caça de animais selvagens. Ao contrário dos celtas, os germânicos não eram muito propensos às artes, de acordo com o historiador romano Tácito, além de darem pouca importância para a prata e o ouro. Cada tribo possuía um chefe supremo, ou rei, como muitos se autoproclamavam. Estes reis eram eleitos na Assembleia dos Guerreiros e também podiam ser depostos por meio de eleição. Eles eram responsáveis por comandar os guerreiros durante as batalhas, sendo acompanhados de um grupo de guerreiros de elite. Os homens livres eram treinados desde criança por seus pais, tios ou irmãos mais velhos, e já eram considerados aptos para o combate aos 16 anos de idade, quando eram presenteados pelo chefe da tribo com um escudo e uma lança. Esses treinamentos geravam guerreiros grandes e fortes, que usavam barbas ou bigodes longos. Júlio César descreveu os germânicos da seguinte maneira: os germânicos são incrivelmente altos, corajosos e hábeis com suas armas. Até seu próprio olhar é insuportável. Os germânicos da tribo dos suevos eram considerados os mais temíveis, e seus guerreiros tinham como característica usar o cabelo longo amarrado na lateral da cabeça. Em 1948, foi descoberto em Osterby um crânio masculino que ainda preservava os cabelos e o tradicional nó suevo. A arma principal do guerreiro germânico era a lança, mas eles também utilizavam machados, dardos, fundas, facas longas, espadas
e uma arma um tanto incomum para a época, a clava de madeira. Apesar de ser uma arma um tanto primitiva para a época, a clava permitia um grande impacto, quebrando escudos, ossos e causando ferimentos, mesmo em soldados usando armaduras e capacetes. Os germânicos eram especialistas em táticas de guerrilha e no terror psicológico, usando as florestas para fazer emboscadas e combatendo até durante a noite. Alguns guerreiros pintavam suas armas e seus corpos com uma pintura preta, utilizando carvão misturado com um pouco de água, criando uma camuflagem e deixando visível apenas os olhos para aterrorizar os inimigos. Eles eram chamados de Hari, os guerreiros fantasmas. Mesmo no difícil ambiente em que viviam, os germânicos conseguiram desenvolver uma cavalaria respeitável e empregavam uma tática no mínimo impressionante, onde guerreiros jovens avançavam correndo lado a lado com seus cavalos durante o ataque, criando um ataque de cavalaria e infantaria simultâneos. Largar as armas e fugir da batalha era algo inaceitável para os germânicos, e Tácito descreve que alguns guerreiros cometiam suicídio por enforcamento quando cometiam esse ato vergonhoso. Outro costume incomum dos germânicos era o de levar seus familiares para próximo do campo de batalha, para que durante a luta os homens pudessem ouvir os gritos de encorajamento de suas mulheres e crianças. Afinal, na maior parte das vezes, era por eles que eles estavam lutando. Eles também usavam peles de animais como ursos, lobos e javalis de maneira ritualística. Esse costume pode ser traçado desde a pré-história, pois eles acreditavam que o uso das peles desses animais lhe concederia força e coragem na batalha. Os famosos berserkers das sagas vikings têm sua origem nos povos germânicos, assim como a maioria das divindades e histórias da mitologia nórdica. Pouco se sabe sobre os primórdios da religião proto-germânica, tendo sua origem traçada até o período neolítico. Em alguns pontos, elas se assemelham com a religião celta, com a veneração das forças da natureza e os animais. No entanto, a religião proto-germânica possuía traços únicos, de certa forma mais primitivos e que hoje seriam considerados sombrios. As sacerdotisas eram as figuras principais nessa religião, sendo curandeiras, parteiras e videntes, e consultavam os deuses por meio da adivinhação e presságios. As sacerdotisas eram temidas pelos romanos, pois até mesmo os chefes tribais obedeciam seus julgamentos. Os sacrifícios humanos não eram raros entre os germânicos. Pendurar os corpos de inimigos nas árvores era uma maneira de realizar o sacrifício e mandar um aviso aos inimigos. Há relatos de soldados romanos que entravam em pânico. Tamanho era o medo que sentiam ao entrar nas florestas germânicas. Muitos deuses da mitologia nórdica tiveram sua origem nas religiões proto-germânicas, como Odin, Thor, Frigga e Tyr, que originalmente possuíam nomes diferentes. Odin era chamado de Vodanas, o pai dos deuses, senhor da sabedoria, morte e comércio. Thor era chamado de Túnaras, o deus das chuvas e mais próximo dos humanos, no sentido de proteger nosso mundo e ajudar nas colheitas. Frigga tinha o nome de Frio, a esposa de Vodanas, e deusa protetora da família, mulheres e vingança. Tyr possuía o nome de Teinas, deus da guerra, coragem, lealdade, e era para ele que eram feitas a maioria dos sacrifícios envolvendo o sangue. A diversidade e a força dos povos germânicos causaram muitas dificuldades para os planos de expansão do Império Romano, e um conflito entre as duas culturas seria inevitável. A fama de bárbaros sanguinários que os germânicos carregavam era mais do que justificada, já que até mesmo os romanos evitavam adentrar as densas florestas escuras da Germânia. Os primeiros contatos entre os povos germânicos e Roma ocorreram por volta do ano 110 a.C., mas foi durante as campanhas de Júlio César na Gália que os conflitos entre os dois povos se intensificaram. Os germânicos da tribo dos suevos haviam invadido o território da Gália e vinham expandindo cada vez mais suas fronteiras. Os suevos eram comandados pelo chefe tribal Ariovisto, um guerreiro impetuoso que já havia conseguido acumular vitórias contra as tribos celtas. Uma dessas vitórias foi contra a tribo dos Éduos, os mais novos aliados de Roma. Aproveitando-se do poderio militar das legiões da Gália,
o Senado romano incitou Júlio César a combater os germânicos, alegando que eles seriam uma ameaça maior ainda no futuro se outras tribos atravessassem o rio Reno. Com a chegada de César e suas legiões em seu território, Ariovisto organizou 120.000 de seus guerreiros no topo de uma colina e, durante uma reunião com César, declarou que não iria se render e nem sair do território gaulês. Relatos afirmam que as sacerdotisas germânicas haviam advertido Ariovisto a não entrar em combate contra os romanos antes da passagem da lua nova, pois conforme sua religião seria proibido derramar sangue durante as mudanças das fases da lua. Ignorando o aviso, Ariovisto deu início ao combate, confiando na superioridade numérica de seu exército. Após atrair os romanos para perto do rio Reno, a batalha teve início e os germânicos atacaram com sua famosa fúria, que tornou seu povo tão temido. Infelizmente para os germânicos, as táticas romanas de batalha se provaram muito superiores, e lentamente os germânicos foram subjugados, sendo empurrados contra as margens do rio. Foram poucos os que conseguiram atravessar o rio e escapar das legiões, e segundo o costume germânico de trazer as famílias para próximo da batalha, estes também não conseguiriam escapar do morticínio que se seguiria, e quase toda a tribo dos suevos foi extinta naquele dia. Nos anos seguintes, os romanos continuaram a invadir e conquistar territórios na Germânia. Os germânicos pagaram um alto preço por subestimar as legiões de César, mas sua vingança contra Roma ainda estava por vir. Os romanos tinham o costume de acolher jovens das famílias nobres das tribos e nações que conseguiam conquistar. Isso era feito para treinar esses jovens como comandantes para o exército romano e para conquistar a confiança dos povos que estavam sob seu domínio. Um desses jovens foi Armínio, um príncipe da tribo germânica dos queruscos. Armínio foi treinado no estilo romano de combate para se tornar um oficial militar e muito cedo demonstrou aptidão para o cargo. Ele conquistou o direito de ser considerado um cidadão romano e alcançou o cargo de tribuno militar, algo semelhante ao cargo de capitão nos exércitos modernos. Um feito muito impressionante para alguém vindo de uma tribo bárbara tão desprezada pelos romanos. Durante sua carreira militar, Armínio fez parte do exército comandado por Tibério Cláudio, um general romano de grande influência e que viria a se tornar imperador de Roma nos anos seguintes. Armínio lutou muitas batalhas servindo como comandante nas legiões durante a invasão da Germânia, enfrentando e derrotando seu próprio povo de origem. Essa dedicação fez com que muitos membros da nobreza romana respeitassem e até admirassem Armínio. Boa parte do território germânico passou a pertencer ao Império Romano, e as tribos germânicas foram obrigadas a pagar altas taxas para viver em sua própria terra. Esses territórios estavam sob a responsabilidade do cônsul Públio Quintílio Varo, e para manter a paz, ele tinha à sua disposição 3 legiões romanas, somando aproximadamente 20.000 homens. Mas quando Armínio percebeu a situação degradante em que seu povo de origem estava, foi tomado por uma grande aversão por Roma, e passou a arquitetar um plano que entraria para a história. O outono havia chegado, e as legiões romanas que estavam a serviço na Germânia precisavam marchar para uma região mais quente antes da chegada do inverno. Para isso, precisavam atravessar a floresta de Teutoburgo, uma floresta densa e escura, repleta de árvores e musgo. Armínio havia feito encontros secretos com chefes das tribos germânicas e planejou atacar as legiões durante sua marcha no meio da floresta. Ele conhecia muito bem o poderio das táticas romanas e sabia que em um terreno tão irregular, as formações romanas perderiam grande parte de sua eficiência. Em um dia nublado e chuvoso, os germânicos se esconderam na floresta e aguardaram a passagem das legiões. No momento ideal, Armínio deu a ordem de ataque, e os germânicos atacaram as colunas romanas vindos de 2 direções diferentes. Pegos de surpresa, os romanos mal tiveram a chance de reagir. Suas formações disciplinadas não conseguiram se organizar a tempo, e para piorar, o chão estava enlamaçado e escorregadio por conta da chuva. 20.000 soldados perderiam suas vidas num dos dias mais sombrios da história de Roma. É dito que o próprio Quintílio Vário, juntamente com outros oficiais romanos, tirariam suas próprias vidas durante a batalha, temendo ser capturados
e sacrificados nos temíveis rituais germânicos. Os 3 estandartes das legiões foram perdidos, 2 saqueados pelos germânicos e o terceiro desapareceu nos pântanos da floresta. Ao saber do ocorrido, o imperador romano Augusto passou dias tomado por uma fúria impotente, e é dito que ele batia sua cabeça contra as paredes do palácio e gritava a todo momento: Quintílio Varo, devolva minhas legiões. A perda de 3 legiões foi um impacto terrível para o orgulho do Império Romano, que parecia ter perdido seu ar de invencibilidade. Nos anos seguintes, Roma enviou diversas expedições militares para punir os germânicos, e muitas batalhas foram travadas. Mas a luta já havia se estendido por muito tempo, e o novo imperador Tibério desistiu de anexar a Germânia ao território do Império Romano. O heróico Armínio foi assassinado aos 36 anos de idade, provavelmente pelo seu próprio sogro. Armínio recebeu o título de o libertador da Germânia, e é um dos símbolos da bravura e resistência dos povos germânicos. As tribos germânicas foram capazes de repelir o avanço de Roma, mesmo que isso tenha lhe custado um alto preço. Durante as invasões dos hunos na Europa, muitos povos germânicos adentrariam ainda mais nos territórios romanos, em um período que ficaria conhecido como as invasões bárbaras. Durante a migração dos povos germânicos rumo ao oeste europeu, algumas das tribos, como os vândalos, ostrogodos e visigodos, espalharam terror nos territórios romanos, pilhando e devastando muitas cidades e aldeias. Pouco a pouco, os diversos povos germânicos foram dominando diferentes regiões do antigo Império Romano e organizando-se nos territórios conquistados. Já por volta do século VII, quase todos os povos germânicos estavam estabelecidos em regiões na Europa. As invasões germânicas trouxeram desordem, destruição, fome e pilhagem ao já decadente Império Romano, precipitando assim a sua extinção. Com o tempo, a cultura germânica foi se mesclando com as dos outros povos dos territórios conquistados, tornando a influência dos povos germânicos um importante alicerce da cultura europeia.